E eu falo sobre a alegria como quem está falando para mim mesmo, para o meu próprio coração, né? Eu preciso ouvir sobre a alegria. E eu fui ler um pouco do que tem se falado sobre esse assunto e eu constatei que esse não é um problema só meu. Disse que é uma epidemia essa questão da tristeza. Parece que está todo mundo triste. E parece que as pessoas nem sabem que estão tristes, porque já nascem numa cultura de tristeza tão grande que parece que isso é o normal da vida, ser desse jeito. E não é. E não é. Existe uma outra possibilidade de viver, que é a alegria, uma outra proposta de vida. Parece que a alegria é aquilo que nós estávamos falando aqui, é uma coisa que acontece só nesses espaços de tempo onde você pode cair na bagaceira. Aí é carnaval, é festa. Parece que isso é toda a alegria que está proposta para a nossa vida. Que na verdade isso é uma grande fuga, né? Então eu vou me submeter a um grande entretenimento para esconder a tristeza que eu vivo o resto do ano. Então, como é que pode se viver uma alegria autêntica, que não é uma fuga, que não é só um momento? Como é que isso pode ser de fato uma cultura, uma maneira de viver da nossa própria alma? Então essa série vai falar um pouquinho sobre alguns aspectos da alegria, né? E como é que a gente pode experimentar essa alegria hoje, né? A partir, evidentemente, dos ensinamentos de Jesus, dos evangelhos, da Bíblia. Então, a primeira mensagem que eu queria trazer para nós, ela tem esse título aí: desista da felicidade. Primeiro passo para você experimentar a alegria, qual é? Desista da felicidade. Pode parecer um pouco radical, mas se a gente não, de cara, estabelecer alguns padrões aqui do que a gente está querendo alcançar, a gente não sai do lugar. Então eu queria falar sobre esse tema a partir desse texto que está em João, capítulo 15, versículos 11 e 12. Apenas 2 versículos para nós hoje. Esses versículos dizem assim: estou dizendo essas coisas com um propósito, que a minha alegria seja a alegria de vocês. Jesus falando. E que a alegria de vocês amadureça. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros como eu amei vocês. É a melhor maneira de amar. Deem a vida pelos seus amigos. Essa é a ideia de Jesus sobre a alegria. Então, veja só, uma pergunta assim para nós. Faça a sua escolha. O que você prefere? Alegria ou felicidade? Você prefere ser alegre ou prefere ser feliz? O que você acha? Se alguém colocasse uma lâmpada mágica na sua frente, colocando dois caminhos, você quer uma vida alegre ou você quer uma vida feliz? O que você escolheria? Seja sincero. Não seja influenciado pelo título que eu já falei qual é. Se colocasse diante de vocês, pode falar, gente. Feliz? Feliz? Quem mais? Alguém pensa diferente de feliz aí? Alguém quer ser alegre ao invés de feliz? Não? Ninguém. Todo mundo quer ser feliz. Então pode, porque está tudo em casa. Porque é justamente sobre isso que eu quero falar. Se você escolhesse alegria, não tinha nada para falar, porque está tudo certo, é para escolher alegria mesmo. A palavra de Jesus é para a gente escolher alegria. A palavra de Jesus é alegria. A palavra de Jesus não é felicidade. Aliás, se você for procurar na Bíblia a palavra felicidade, você vai ter muita dificuldade, porque não há. E Jesus, em momento nenhum, diz para nós que a gente vai ser feliz. Em momento nenhum, Ele promete para nós felicidade. E a pergunta que a gente faz, apesar de todos nós queremos isso para a nossa vida, e é uma resposta unânime, se você for na rua perguntar a qualquer pessoa: você quer ser feliz? Ninguém vai dizer: não quero ser feliz não, quero ser só alegre. Todo mundo vai dizer que quer ser feliz. Mas apesar de ser assim uma unanimidade, essa busca pela felicidade, será que nós somos felizes?
Será que nós somos pessoas felizes? Sim ou não? Então eu vou dar alguns dados para você aqui para responder. Ansiedade. Você sabe que o nosso país, 10% da nossa população brasileira tem ansiedade. Nós somos o país mais ansioso do mundo. O número 1 em ansiedade no mundo inteiro é o Brasil. Onde tem mais pessoas ansiosas no mundo? No Brasil. Nós somos ansiosos. E o que é essa ansiedade? Senão uma expectativa de felicidade, uma espera angustiante sobre um estado que eu vou alcançar, mas que eu não tenho ainda, que esse estado é o que se chama então de felicidade. Isso é ansiedade. Eu vou ser, eu estou prestes a ser, mas ainda não. É uma ansiedade. Segundo dado que eu quero trazer para você, depressão, que é a irmã gêmea da ansiedade. Nós temos no nosso país 25%, 1/4 da nossa população sofre ou sofrerá de ansiedade. 1 a cada 4 pessoas tem alguma relação com essa questão da depressão. 1 a cada 4. Quantas pessoas tem aqui, gente? Então, 1 a cada 4 de nós tem depressão, ou teve, ou está prestes a ter. Eu estou falando daqui, gente, não estou falando assim de uma realidade. É um de nós, ou alguns de nós que estamos aqui. Nós somos o primeiro da América Latina, o primeiro do mundo em ansiedade e o primeiro da América Latina em depressão. O que é então a depressão? A depressão é a frustração da infelicidade. Então eu tenho essa expectativa angustiante sobre um estado que eu quero alcançar, que é a ansiedade. Aí eu vejo que eu nunca alcanço esse lugar, essa tal felicidade que todo mundo quer, todo mundo busca, e eu nunca alcanço. Isso gera em mim uma frustração, que é o quê? A depressão. Então, ansiedade e depressão estão ligadas à felicidade, com essa busca desenfreada sobre felicidade. E aí eu estava estudando sobre esse assunto e eu me deparei com pelo menos 2 livros que eu quero trazer para nós aqui, e que é um pouco do diagnóstico, assim. Eu quero primeiro gastar um tempo falando do diagnóstico dessa geração infeliz que a gente vive, para poder falar sobre essa coisa da desistir desse projeto de felicidade. Então, o primeiro deles que eu me deparei é esse filósofo coreano, Byung-Chul Han. Ele diz assim: a sociedade do século XXI não é mais uma sociedade disciplinar, mas uma sociedade do desempenho. Também seus habitantes não se chamam mais sujeitos de obediência, mas sujeitos de desempenho e produção. São empresários de si mesmo. O que ele está querendo dizer com isso? Antigamente nós tínhamos na linguagem dele, uma sociedade disciplinar. Tudo era baseado na disciplina, o colégio, o hospital, a maneira de se viver, era tudo ao redor de uma disciplina, de uma maneira correta de se viver, que você não pode isso, não pode aquilo. Hoje em dia, ninguém mais diz para você o que pode ou não, porque agora é você com o seu desempenho que vai mostrar como é que você quer levar a sua vida. Nós temos agora uma sociedade do desempenho, de que agora ninguém gerencia a sua vida, mas você é o gerente de si mesmo. A pressão continua, ela não diminui. Antigamente eram os outros que botavam pressão em você, agora é você que bota pressão em você mesmo. É isso que ele está falando. Então, o primeiro aspecto que a gente quer trazer aqui para uma sociedade doente é essa questão de que nós estamos cercados por uma cultura de desempenho, que eu preciso entregar resultado o tempo inteiro. E o meu valor está agregado ao tanto de resultado que eu entrego. Esse é o valor da minha vida. Então eu quero colocar esse paradigma desse cara numa tabelinha para a gente entender melhor. O que ele está dizendo que é o sujeito de obediência e o sujeito de desempenho? De um lado, do sujeito de obediência, você tem as leis. É isso quem impulsiona o comportamento. É a lei. O que está certo, o que está errado, é isso que eu devo fazer, aquilo que eu não devo fazer. Por outro lado, no sujeito de desempenho,
sociedade hoje é a motivação, é aquilo que você quer, aquilo que você está animado a fazer. Não é mais a lei que diz sim ou não, é aquilo que você quer. Independente de lei, é aquilo que você quer e está motivado a fazer, e se está motivado, descubra a lei mesmo e faz o que tem que ser feito para cumprir aquilo que você quer. O verbo do sujeito de obediência é o dever, eu devo fazer. O verbo do sujeito de desempenho é o poder. Aliás, a campanha lá do Obama entendeu bem isso. É o sujeito de desempenho, que é, qual era o slogan do Obama lá? Yes, we can. Ou seja, sim, nós podemos. É assim, tudo, não existe nada que não possa ser feito. Você pode tudo que você quiser. Não existe um não pode. Tudo pode, desde que você esteja motivado a fazer. Esse é o sujeito de desempenho. O sujeito da obediência provoca na sociedade delinquentes, ou seja, aqueles que estão à margem, aqueles que não se enquadram na cultura, são os delinquentes, porque desobedecem às leis, correto? O sujeito de desempenho, o que ele provoca, o que essa cultura provoca é aqueles que não entregam desempenho, aqueles que não são motivados, são o quê? Fracassados. Então, os delinquentes e os fracassados são aqueles que estão à margem, que não se enquadram na cultura. Depois, a grande questão aí dos sujeitos da obediência, dessa sociedade disciplinar, é a questão da privação. Então, eu ameaço você de alguma forma, ou seja, se você não cumpriu a lei, você vai ser privado da sua liberdade, vai para uma cadeia, uma cela onde você não tem mais liberdade. Se você, então, desobedeceu a lei, em casa você vai para o cantinho do castigo, vai estar, vou tirar de você o videogame, eu vou tirar, então é a privação que vale. Na sociedade do desempenho, é o contrário, não é a privação que manda, é a saturação. O problema é que a gente tem muito das coisas, é muita oportunidade, é muita liberdade, é muito de tudo. Nós somos uma sociedade obesa, não só do corpo, mas de tudo. Tudo é muito nessa sociedade, é muito acesso, é muita informação, é tudo muito. Então, o que manda assim na obediência é a negatividade. O que manda no desempenho é a positividade, é muita coisa positiva. O que gera na obediência é o estresse. Trabalho muito, cumpro muita lei, é muita regra na minha cabeça, eu fico estressado com tudo isso. Mas do outro lado, agora se eu me imponho as coisas, se eu sou gerente de mim mesmo, o que gera em mim é depressão, porque não é que alguém mandou eu fazer e eu tenho que cumprir o que o outro fala, é o que eu queria fazer e não consegui fazer. Isso gera frustração, e frustração gera depressão. Em resumo, a grande questão aqui, que é o ponto onde eu queria chegar, é que antigamente, num outro tipo de sociedade, que tinha lá os seus problemas, mas ele tinha ainda, restava um outro que era diferente de mim. Mesmo que esse outro me oprimisse, mesmo que esse outro era um conflito, porque sempre que é um outro diferente, há algum tipo de conflito, algum tipo de tensão, porque há aí alguma forma de sincronizar eu e o outro. Se esse outro me oprimia, se esse outro não era interessante comigo, mas ainda existia a figura de um outro. Hoje em dia, o que acabou? Acabou a figura de um outro. Agora sou eu e eu mesmo. E eu só interajo com as pessoas à medida que elas são aquilo que eu mesmo sou. Lido com as pessoas a partir da minha sombra, da projeção daquilo que eu sou. Então existe até uma frase dessas que dizem aí nas redes sociais, que é assim: as pessoas não estão interessadas em ouvir a minha opinião, elas querem ouvir a opinião delas a partir da minha boca. Não é isso? Por quê? Eu quero me ver no outro. Eu não aceito o outro como tal, como um diferente de mim, com opiniões diferentes de mim, com comportamentos diferentes do meu. Não, eu quero ver o meu comportamento na vida do outro, eu quero ver a minha opinião na vida do outro. Então,
vida das pessoas que me cercam. Então essa que é a grande ideia, e aí isso é muito importante para a gente entender o que parte aí nesse livro. Tem um livro, que é esse aí, é um livro novo, eu até trouxe aí, não sei onde ele foi parar, se vocês quiserem dar uma olhadinha depois, eu recomendo esse livro a todas as mães de menino, adolescente, aí, o Edu, a Ador, e a Edilene, não, já estão grandes, mas todo mundo que tem filho pequeno, que lida com o Rodrigo aí, ó, viu? É obrigatório esse livro, muito bom. O que é esse livro? Assim, é uma tradução do que o livro anterior falou. E eu quero trazer para vocês alguns dados que esse livro traz para nós, que eu fiquei assim, horrorizado com esses dados. O que é o iGen, que ele chama aí, que é essa moça aí que escreveu, chama? iGen tem outras palavras também que tem o mesmo sentido, né? Que é o Centennials e a geração Z. É chamado de iGen todas aquela geração que nasce já conectada, né? Então a minha geração, por exemplo, eu lembro daquele barulhinho da internet discada. Você lembra disso? O barulhinho da internet discada? Se você lembra desse barulhinho, você não é da geração iGen, porque a geração iGen já nasce num mundo que não tem que discar a internet. Você está conectado o tempo todo, que eles datam aí no Brasil a partir dos anos 2000 ou nos Estados Unidos a partir de 95. Então é uma geração que nasce conectada. Vem de internet ou de iPhone ou de qualquer coisa assim desse sentido, e Gen de geração. Então é a geração da internet. E ela faz assim, um estudo muito aprofundado sobre como é que é essa geração, quais são as características dessa geração que já nasce conectada, né? Então ela diz assim, veja só, os centênios parecem tão felizes online, fazem caras de pateta no Snapchat e sorrindo nas fotos do Instagram, mas lá no fundo a realidade não é tão cor-de-rosa. Eles estão à beira da mais grave crise juvenil de saúde mental em décadas. Na superfície, porém, tudo parece estar bem. Gente, olha que grave que essa mulher... Isso aqui, gente, não tem nada a ver com igreja, com teologia, é uma socióloga falando aí, gente da ciência, a partir disso que eu estou falando. Olha o que ela está dizendo aqui. Eles estão à beira da mais grave crise juvenil de saúde mental em décadas. O que está acontecendo com essa geração? E quando eu falo sobre essa geração, eu não estou falando simplesmente desse grupo de crianças e adolescentes, não, que nasceram a partir de 2000. Essa passou a ser uma cultura nossa. Isso acabou afetando os adultos, afetando os mais de outras gerações. O que está acontecendo com a gente? Por que a gente está tão doente? E aí eu queria colocar para vocês alguns gráficos. Edu, eu acho que aquele negocinho que você fez acabou comendo nas laterais ali. De repente, se você tirar aqui, dá para a gente ver um pouquinho melhor esses gráficos aqui. Veja, olha alguns dados que essa mulher apresenta para nós. São assustadores. Tô calmo. Tô nervoso não. Aí, zoom digital, isso. Diminui aí um pouquinho para ver se aparece. Ali. Pronto. Aqui? Tá bom. Vai parar. Beleza. Pode deixar que ele vai sair agora. Eu acho. Aí. Beleza. Então veja. Perguntaram para os adolescentes, é claro que essa vai perguntando para adolescentes em cada ano, não é assim, a mesma pessoa quando era adolescente, agora adulta, não. Adolescentes em cada ano, pessoas diferentes. Então perguntaram a satisfação desses adolescentes sobre você está satisfeito consigo mesmo, com o mundo? Você está satisfeito? Olha o gráfico. A partir de 2000, o que acontece com o gráfico? Simplesmente despenca a partir dos anos 2000. O que aconteceu com esse pessoal que agora responde as perguntas assim, não estou satisfeito comigo e não estou satisfeito com a vida, com nada que me serve? O que está acontecendo?
Depois, transtornos. Olha só, os gráficos mostram transtornos mentais, né? Saúde emocional abaixo da média, se sentiu oprimido, espera procurar, não estou conseguindo ler direito, acompanhamento pessoal e sentiu-se deprimido. Olha como os gráficos vão só aumentando e como que a partir de 2000 isso cresce ainda mais assustadoramente. E aí, mais um gráfico, índice de suicídio entre adolescentes, crianças e adolescentes. Olha como tem aumentado. Suicídio é o último estágio de uma doença psíquica. O cara não aguenta a si mesmo, ele está tão insatisfeito consigo mesmo, com a vida, que é melhor ele desistir disso. Olha como tem aumentado esse índice de gente que simplesmente desiste. E o que essa mulher fala? Qual é a razão disso? Por que isso está acontecendo? E aí, veja, outros dados interessantes que vai chegar na conclusão dela. Festa. Adolescentes que vão à festa pelo menos uma vez por mês. Olha como está o que acontecendo? Agora não é aumentando não, agora é caindo o número de adolescentes que vão a festas uma vez por mês. Caindo. Outro dado que vai caindo. Gente, adolescente que vai ao shopping. Está caindo também. O shopping está ficando vazio de adolescente. Lembra na nossa cidade qual era o máximo da nossa cidade? Vamos juntar a galerinha, vamos passear no shopping. Não era isso ou não? Hoje em dia não tem isso não. Não tem esse negócio de juntar a galerinha para passear no shopping. Adolescente não faz mais isso. Por quê? Por quê? E por que esses dados são interessantes? Olha só, nível de comparação entre nível de internet, uso de internet, pessoas que usam internet mais de 10 horas por dia, é o dado, e interação social, festinha, shopping e esportes, qualquer coisa nesse sentido, interação social, dados que vão caindo. O que acontece a partir aí de 2013? Os dados se cruzam. Agora existe mais gente que passa mais de 10 horas na internet do que gente que interage ao vivo com as pessoas. Lembra o que disse o Churran lá, o coreano? Ele disse que agora sumiu o outro. Acabou. Não tem mais interação. As pessoas não sabem mais dialogar ao vivo. Não sabem falar. Só sabem teclar. A conclusão dela é assustadora. Esse último gráfico para nós. Isso aqui é o seguinte: risco relativo de alunos do 8º ano do ensino superior, secundário, de serem infelizes com base no tempo passado em telas, nas barras pretas, e em atividades sem as telas, né? Então veja, atividade sem tela e atividade com tela, e o risco dela ser infeliz. O que acontece? Se o cara está ali, exercícios físicos, o risco é negativo dela ser infeliz. Se é serviços religiosos, também é negativo. Mídia impressa, ler um livro, ler um jornal, papel, também. Interação pessoal, negativo. Trabalho em casa, negativo. Trabalho fora de casa, ainda negativo. Agora, entrou tela. TV começou a subir um pouquinho. Risco de ser infeliz, porque está passando muito tempo na TV. Videoconferência, aumenta. Jogos online, aumenta. Mensagem de mídia social, internet. Gente, é gravíssimo esse negócio. Eu fiquei muito assustado com isso. Ela provou para mim, por A mais B, que essa geração está doente por causa do acesso à internet. Por causa do tempo que passa na frente de telas. E por que isso? Qual é a lógica disso? Por que tempo na internet gera crise na cabeça das pessoas? Por quê? Por causa de uma coisa. Tempo
na tela significa menos interação. Ao contrário do que muitos pode parecer, que é rede social, você tem contato com muita gente. O que acontece é que você diminui a interação, você se esconde mais, e isso gera para nós solidão. Essa é a lógica. Mais tempo na internet, menos gente, mais solidão. É isso que leva a gente a ficar doente, o desaparecimento do outro, de uma interação social. Sabe o que é isso? Black Mirror. Black Mirror. O que é Black Mirror? Você sabe o que significa em inglês essa palavra Black Mirror? É o quê? O espelho preto, o espelho negro. Mas por que é o espelho negro? Por que é esse nome? O que é o espelho negro de hoje? A referência. Desliga o seu celular e olhe para ele. Desliga e olha ele na frente. O que você está vendo? O que você está vendo? A você mesmo. A você mesmo. O que acontece hoje é a sociedade Black Mirror, onde, por causa do celular, você só consegue enxergar a si mesmo. É um Black Mirror. Acabou o outro. Não existe mais outro. Só existe você mesmo. Somos depressivos por conta disso. Ela continua dizendo, vou passar rapidamente, porque eu já falei muito sobre o diagnóstico, quero falar sobre o texto bíblico, afinal, é uma igreja. Então, os efeitos, o que tem provocado isso? Quais são as doenças e sintomas dessas doenças na vida das pessoas? Sofrem de FOMO. Você já ouviu falar nesse negócio? FOMO? Já ouviu falar? Pois é isso aqui, ó. Fear of missing out. O que é isso? Medo de estar perdendo alguma coisa importante. Você já teve isso? Por causa das redes sociais, você está olhando ali, de repente, uma sensação de que a vida está passando e você não está aproveitando. Está todo mundo na praia, está todo mundo fazendo alguma coisa assim, está sendo bem sucedido, está participando de reunião, e você está lá com medo de estar perdendo a vida. Eu vou sair daqui correndo porque eu estou perdendo. Isso é uma angústia que está nascendo no coração das pessoas. Já tem até um nome diagnosticado. FOMO. Depois, elas se sentem perdedoras, já que está todo mundo ganhando, porque a massa do Instagram é só postar aquilo que é minhas vitórias, essas coisas boas, na positividade, né? Lembra da geração que é positiva? O tempo todo é a saturação de coisas positivas. Então, a internet é isso, o Instagram é isso, está todo mundo feliz e aí a pessoa que não está tão feliz abre o Instagram naquele dia que acordou mal e vê todo mundo feliz. O que gera nela? Eu sou um perdedor. Elas ficam ansiosas por uma simples mensagem não respondida, né? Simplesmente não respondeu na hora que você queria. Isso gera uma angústia. Não é assim mais ou menos angústia, não, é uma angústia de verdade. Tem alguns relatos no livro de meninas que ficaram assim, o menino fez alguma coisa que ela não gostou, então a maneira dela se vingar do menino, sabe o que é? Não responde mais. Isso é tão angustiante que a maneira de fazer o outro sofrer é simplesmente não responder. Isso é angustiante para essa geração, e como não é para nós adultos, isso já está se tornando, você manda uma mensagem, a pessoa não respondeu na hora que você queria, é um tormento. Depois, são preocupados em excesso com a aparência. Relatos dessas blogueiras, que para postar uma foto na internet, elas fazem 2.000 fotos para sair a mais espontânea. A imagem perfeita demora 2.000 cliques, 2 horas de foto para sair uma no Instagram. Preocupados em excesso com a aparência. Não dormem. Isso eu digo para mim mesmo. Eu tenho muita dificuldade de dormir e eu sei que uma das razões é esse negócio aqui. Porque a gente deita, vai ficar vendo lá, daqui a pouco você viu, passou 1 hora e você ainda não dormiu. Dados incríveis no livro que falam que os adolescentes simplesmente não estão dormindo. E como a qualidade do sono interfere na saúde mental das pessoas. Ficam no celular a madrugada inteira. Se automutilam. Olha onde chega isso. Afinal, a dor física é melhor do que a dor da alma.
Então, dos traços hoje você vê na escola, chega com o braço todo cortado, porque acaba se mutilando. Aquela história do joelho ralado, que dói bem menos que um coração partido. Né? Então é melhor ralar o joelho do que ficar com o coração partido. E, por último, eles estão se suicidando. Gente, nós estamos falando de morte por conta disso aqui. Ó. Tal é o diagnóstico. Isso não é brincadeira. Por último aqui, uma última frase para a gente encerrar esse diagnóstico. O otimismo e a autoconfiança online mascaram uma profunda vulnerabilidade e até depressão na vida real. Olha a comparação que ela faz aqui. Como os patos, cujos bicos eles imitam nas selfies, os centennials são calmos e bem comportados na superfície, mas no fundo se debatem loucamente. É como um patinho na lagoa. Se você olha só por cima assim, ó, ele está lá, parece que ele está só navegando ali na força do vento, bonitão por cima assim, parece tudo bem na superfície. Mas por baixo, o pé do pato está como? Balançando para caramba ali dentro. Assim são os centênios. Gente que aparece nas mídias sociais, está tudo bem, mas que por dentro, na profundidade, está. Eu não sei você, esse é um diagnóstico que ela faz de uma geração específica, mas eu tenho para mim que isso é uma característica de todos nós, que isso acaba influenciando cada um de nós estamos doentes. A busca da felicidade, que aliás, em grego, a felicidade significa eudaimonia. Você sabe o que é eudaimonia? Eu é bom. Daimonia é o quê? Demônio. Em grego é felicidade é o bom demônio. É o demônio que te dá as sortes na vida, que acompanha você, que está do ladinho, dando coisas boas para você. É um demônio bom que está te seguindo. Isso é felicidade. A busca da felicidade está gerando um desempenho hedonista. O que é o desempenho hedonista? Hedonista é a busca do meu próprio prazer, é o egoísmo. Então é a popularidade de quem? Minha. É a admiração de todos a mim. É o meu sucesso. É a autenticidade. Eu preciso ser, afinal, eu mesmo. Que para mim, essa frase não faz sentido. Não tem como você não ser você mesmo. Mesmo quando você está fingindo, é você mesmo que está fingindo. Então, eu mesmo é sempre. Riqueza é para mim, dinheiro, bens para mim, e competência é a minha. Então, tudo que nós temos como felicidade é sempre a partir do hedonismo, eu mesmo. E por último, então, a solidão depressiva, que é a infelicidade. O que acontece é que a felicidade moderna, esse conceito de felicidade moderna, é um ídolo que nunca cumpre aquilo que promete. A Bíblia é muito sábia quando diz que o ídolo é aquele que tem olhos, mas não vê, que tem ouvidos, mas não ouve. Então, ídolo é tudo aquilo que promete pela aparência alguma coisa, mas ele não entrega aquilo que promete. Tem olho, você pensa que ele está olhando, mas não está, não vê. Tem ouvido, você pensa que ele está ouvindo, mas não está, não vê. Ele nunca entrega aquilo que promete. Felicidade é isso, esse conceito moderno. Você vai ter uma vida boa, vai ter uma paz, uma tranquilidade quando tiver popularidade, admiração, sucesso, quando você for você mesmo. Isso tudo vai acontecer, você vai ser então feliz. Só que quando você busca isso, você vê que não veio a tão esperado bem-estar, alegria, paz por ter tudo isso. Simplesmente entra frustração, depressão. Felicidade é um ídolo. E quer saber uma coisa? Felicidade não é uma promessa de Jesus. Felicidade é um ídolo, é aquilo que ocupa o lugar de Jesus na sua vida. Alegria, sim. E o que é alegria? Veja, o versículo que nós lemos, a primeira frase diz assim: eu estou dizendo essas coisas com um propósito. Que coisas que ele está dizendo? Amem uns aos outros, deem a vida pelos amigos. É isso que ele está dizendo. Eu digo essas coisas com um propósito. Que coisas que ele está dizendo? Deem a vida, amem uns aos outros, deem a vida pelos amigos. Isso é o que ele está falando. Depois,
que maneira? De que maneira vocês devem fazer isso? Esse o quê? Como vocês devem fazer? Amem uns aos outros como? Como eu amei vocês. E como é que Jesus amou a nós? Dando a sua vida por nós. Essa é a maneira com que Ele nos amou. Essa é a melhor maneira de amar, dando a vida uns aos outros, pelos seus amigos. Essa é a maneira, é o como. E qual é o propósito disso tudo? Qual é o propósito que ele fala? Para quê? Que a gente deve amar uns aos outros dessa forma que Jesus nos amou. Para quê? Para que ele fala? Para quê, gente? Escuta aí, minha fala aí. Hã? Para amadurecer a alegria. Então veja, não é para você ser feliz. Tá? Não é para amem uns aos outros para você ser feliz. Ele não fala isso em lugar nenhum. Não é para você ser feliz. É para a alegria de vocês ser amadurecida. Para que a minha alegria seja a alegria de vocês e para que a alegria de vocês amadureça. É o para quê. Então olha a lógica de Jesus. Amem uns aos outros. De que maneira? Do jeito que eu te amei. Então tem aquele negócio, ame como você ama a si mesmo, né? É verdade, tem isso na Bíblia também. A gente deve amar o próximo como a nós mesmos, é verdade. Só que existe um mandamento ainda posterior a esse. Porque você pode dizer assim, eu não amo a mim mesmo, então não tenho obrigação de amar ninguém. Não estou conseguindo nem amar, como é que eu vou amar o outro? Aí Jesus diz assim, a maneira correta de amar, a melhor maneira de amar, não é amar os outros como você ama a si mesmo. É amar os outros como eu amei você. Um amor sacrificial, um amor de entrega. Então veja, o resumo de tudo é isso aqui, ó. A alegria é amar como Jesus. É simples. A alegria é amar como Jesus. Se a nossa sociedade está dizendo que o que interessa é só você, sumiu o outro, não existe mais referência, as pessoas não se encontram mais, não se abraçam mais, não tem mais festinha, não tem mais shopping, não tem mais interação, não tem mais nada, que a única coisa que manda é o Black Mirror. Então, é o contrário. Jesus está dizendo assim, olha, dê a vida pelos outros, se entregue pelos outros, ame uns aos outros, interajam, descubra o outro, aceite o outro, abrace o outro, e aí você vai experimentar não uma felicidade utópica e hedonista, você vai experimentar alegria. Alegria na vida. Eu vi uma entrevista esses dias com o Lenin. Ele sendo entrevistado pelo Porchat e uns outros camaradas lá, sobre casamento. Ele é casado há mais de 40 anos com a mesma mulher. E ele disse assim, olha, meu pai me ensinou o seguinte, que casamento é assim, ó, se você não entender que casar é uma pequena variação de morrer, não case. O que está por trás do que ele está falando aí? Ele está falando que amar é dar a vida, é estar disposto a morrer todos os dias para a sua própria vontade. Amar os pais é uma forma de morrer. Todo amor é uma forma de morrer. E aí é interessante que nessa história aqui, um camarada do outro lá estava falando assim, porque quando a gente tem filhos, a gente muda, o eu que a gente era antes não é mais agora. Aí o Porchat falou assim, então quer dizer que, porque estavam zoando o Porchat que ele não tem filhos, apesar de casar. Aí ele falou, então quer dizer que eu não quero deixar de ser eu mesmo, para ter filhos. Aí o Lenin mandou uma na lata, falou assim, você não quer morrer. É isso mesmo. Porque ter filhos também é uma forma de morrer. Amar é morrer. É amar como Jesus morreu. C.S. Lewis traduz isso de uma forma fantástica. Ele diz assim, amar é ser sempre vulnerável. Ame qualquer coisa e certamente seu coração vai doer e talvez se partir. Se quiser ter a certeza de mantê-lo intacto, você não deve entregá-lo a ninguém, nem mesmo a um animal. Envolva-o cuidadosamente em seus hobbies e pequenos luxos. Evite qualquer envolvimento. Guarde-o na segurança do cofre de seu egoísmo. Mas nesse cofre seguro, sem movimento, sem ar, ele vai mudar. Não vai se partir. Vai se tornar indestrutível, impenetrável, irredimível. A alternativa a uma tragédia, ou pelo menos ao risco de uma tragédia, é a condenação. Olha essa frase, o único lugar além do céu onde se pode estar perfeitamente a salvo de todos os riscos e perturbações do amor é o inferno.
lugar onde você está seguro, porque não ama, é o inferno. O inferno é seguro. Por quê? Porque não há amor. Todo amor é vulnerabilidade. Amar é alegria. E aí que está o grande mistério. Quero rapidamente, que a nossa hora já está avançada, eu sei. Tem um pouquinho de paciência. Tem 3 conceitos aqui de amor e de alegria que é interessante a gente trazer aqui. Quem fala sobre isso é o Clóvis de Barros, professor de ética aí, do nosso país. Veja, Platão ele vai dizer que amor é eros. O que é o eros? O amor eros é desejo. Então, para Platão, amor é a alegria projetada no que ainda não se tem. Ou seja, quando eu tiver, eu vou ser feliz. Isso é o eros. Ou seja, eu desejo alguma coisa. Então, o eros é muito ligado à questão da sexualidade, erotismo, né? Então é isso. Eu desejo aquilo que não tenho. Mas aí no momento que eu tenho, acaba-se o desejo, porque eu já tenho. Então é um amor um pouco, né? Na hora que eu tenho, acaba, eu desejo uma outra coisa, e aí sempre vou desejando aquilo que não tenho. O desejo, nesse caso, no amor, é sempre uma projeção naquilo que eu não tenho, e que na hora que eu tiver, então eu vou ser feliz. Né? O Aristóteles, aluno de Platão, vai entender amor um pouquinho diferente. Ele vai entender amor filia, que é o quê? É a alegria ou o contentamento com aquilo que já se tem. Então, Aristóteles vai dizer assim: não, professor Platão, não o amor não é a alegria quando eu tiver, o amor é a alegria quando eu já tenho, é o prazer da presença. Então é aquela coisa assim, coração tá feliz e tal, quando você encontra, você fica feliz entre os amigos, você fica feliz quando consegue alguma coisa. Esse sentimento é o que Aristóteles chama então de felicidade, de amor, é a forma. Mas aí Jesus entra na história e ele traz uma coisa inédita sobre amor. Ele vai falar do amor ágape. Não é o amor eros, nem o amor filia, é o amor ágape. O que é o amor ágape? É o amor entrega. Não é nem felicidade quando eu tiver, não é felicidade das coisas que eu tenho, mas é a alegria pela alegria do outro. É proporcionar alegria ao outro. É se entregar de tal maneira que o outro fique feliz. Essa é a maneira de Jesus. É diferente da dos outros. E o Clóvis de Barros, esse camarada aí, vai encerrar esse assunto da seguinte forma. Ele tem uma forma peculiar de falar, né? Ele diz assim: o filé mignon da vida é aquilo que fará você um vivente feliz. É a entrega, o proporcionar, é o alavancar, é o permitir que o outro viva melhor do que viveria se você não existisse. É permitir que o outro sorria o sorriso que se você não fosse, ele não sorriria. É permitir que o outro sinta alegria que se você não estivesse, ele não sentiria. E aí sim, você terá vivido vida boa. A vida que valeu a pena. Lição de Jesus. Ele vai dizer que esse é o ápice, é o filé mignon da vida. É quando você não se preocupa de conquistar a sua felicidade, mas se preocupa em proporcionar alegria ao outro. Esse é o filé mignon da vida. Essa é a maior alegria que alguém pode ter. Então, como é que uma postura que me leva à morte pode gerar alegria? O segredo é o seguinte: é preciso que a alegria do outro traga tanta alegria que vale a pena morrer por isso. Eu não sou pai ainda, mas eu acho que a figura paterna representa um pouco disso. Os pais, mesmo que morram, mas para ver o sorriso do seu filho, não é, Eduardo? Faz de tudo, mesmo que você fique à noite sem dormir, por causa da alegria do seu filho. Isso é alegria. É quando você ama tanto alguém que a alegria dele, mesmo que cause algum sofrimento a você, vale a pena. Esse é o amor de Jesus. Essa é a proposta de Jesus para nós. Para que a nossa alegria amadureça, é preciso que a gente saiba amar como Jesus amou. Esse amor que, mesmo que cause algum sofrimento, mesmo que seja
seja o contrário da felicidade que a gente busca muitas vezes, traz alegria. É por isso que é possível não ter a felicidade, mas ter alegria. Que pode ser que você sofra muito, mas alguém que você ama está feliz e você se alegra junto. Essa é a proposta de Jesus. Quero encerrar fazendo perguntas a você. Primeiro, você sente que a busca pela felicidade acaba te deixando infeliz? Você sente que essa pressão de desempenho, de ter que conquistar, de ter que ser bem-sucedido, de ter que ganhar o seu dinheiro, de ter que ser alguma coisa na vida, de ter que dar orgulho para alguém, essa pressão acaba te deixando infeliz? Paradoxalmente, buscando tanta felicidade, acaba por... Muito obrigado, estou suando. A segunda pergunta que eu faço é: você está disposto a desistir de ser feliz? Se essa busca te deixa infeliz, então a melhor proposta é o seguinte: desiste desse negócio de ser feliz, gente. Desiste mesmo, assim, não carrega, não assume para si essa coisa de eu ter que ser feliz o tempo todo. Abraça esse negócio de que muitas vezes eu não vou ser feliz mesmo, não. O que tem para mim é a alegria. Quem sabe alguns momentos de alegria podem fazer sentido a toda uma vida. Um sorriso de uma criança que você proporcionou, isso dá alegria. Alguém que você ama muito está alegre porque você proporcionou isso. Essa é a terceira e última pergunta. Valeu. O pessoal está com pena de mim aqui. Já estou acabando. Estou no último slide, última pergunta. Você já experimentou a alegria, de provocar alegria em alguém? Essa aqui é a alegria de Jesus. Quando você proporciona alegria a alguém. Isso te dá alegria. Não é buscar a sua própria alegria. A felicidade é um negócio que enquanto você estiver procurando, você não acha. No momento que você desiste de procurar, ela simplesmente aparece em forma de alegria para você. Desista de procurar a felicidade, que a alegria vai aparecer no seu coração. Comece a procurar a alegrar a vida de outros, a provocar sorriso em outros, a provocar gargalhada em outros, a sua presença ser tão prazerosa que os outros querem que você esteja para alegrar o ambiente. No momento que você for essa pessoa, a alegria vai invadir o seu coração. Essa é a minha dica de hoje. Desista de ser feliz e a alegria vai aparecer no seu coração. Amém? Vamos orar? Jesus querido, obrigado pela alegria que vem do Senhor. Nossa oração é que essa tua alegria seja a nossa alegria. Que a nossa alegria amadureça de fato, junto com o nosso amor, a nossa capacidade de nos doar uns aos outros. Nos ajuda, Senhor, nos cura dessa geração doente. Nos livra da depressão, da ansiedade, nos livra, Senhor, disso tudo. Nos faz saudáveis mentalmente. Nos ajuda a sermos um grupo curador, aqueles que trazem cura para as pessoas. Que a nossa presença possa alegrar ainda mais esse bairro, essa casa, esse lugar aqui. Que a gente seja, assim, um grupo, uma igreja, uma comunidade, uma família feliz, alegre, a partir do momento que a gente se doa uns aos outros. Que seja assim, Senhor, nessa manhã, durante essa semana, durante todo esse mês, que seja assim a nossa vida inteira. Que a tua alegria nos invada, em nome de Jesus.